A paz do Senhor Jesus para você, querido irmão, amado ouvinte. Mais uma vez estamos aqui, neste dia de hoje, nesse momento, através desse vídeo, Defesa da Fé. Hoje eu quero trazer para você um assunto diferente. Quero trazer para você uma palavra que vai edificar a sua fé e vai lhe dar mais confiança no Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre fé, né? Vamos falar um pouco sobre a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa confiança que nos faz ver o impossível acontecer. Então, nesse momento, teremos bem específico no que vamos falar. Quero ler um texto para você nesse momento, que está aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos trazer o exemplo de um homem de fé, de um homem que acreditou no poder do Senhor Jesus Cristo e encontrou a resposta para o seu problema diante de uma dificuldade que ele estava vivendo. Esse homem chamado Jairo. No capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vamos ver a história interessante desse homem chamado Jairo. Jairo tinha um problema, uma dificuldade muito grande em meio a toda a sua situação, todo o seu conhecimento religioso, pois ele era o príncipe das sinagogas. Então, mas mesmo assim, com todo o seu conhecimento religioso, o qual ele tinha, era o príncipe da sinagoga, era um homem religioso, mas ele se humilhou buscando socorro em Jesus Cristo, porque o socorro não está em nenhuma posição religiosa, o socorro não está em nenhuma religião, o socorro está em Jesus Cristo. Então vamos falar um pouco da fé desse homem para você, nesse momento, ter uma edificação na sua fé também, no mesmo homem que Jairo acreditou em Jesus, nesse homem que é Deus, que você também está acreditando, Jesus Cristo. Confia nele, não desanima. Vamos ler o texto aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, o versículo 21, diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e imponha-lhes as mãos, para que ela sare e viva. Olha que coisa maravilhosa. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 24, o texto diz que Jairo foi com Jesus. Ele veio até Jesus pedindo socorro. Queridos irmãos, amigos do Face que se edifica também por essas mensagens, por esse projeto de Defesa da Fé Cristã, que hoje nós estamos trazendo uma mensagem de edificação, não de instrução, não uma mensagem doutrinária, mas uma mensagem mais de edificação hoje, para você edificar sua fé, porque Deus sabe como você se encontra nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Eu quero dizer que este homem chamado Jairo teve 4 atitudes importantes dele, que ele tomou diante de Jesus, que fez ele receber de Deus um milagre, que fez Jesus ouvir o seu clamor. Olha, o texto diz que Jairo, eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Versículo 22. Ele chegou. É preciso, você que está aí vendo este vídeo agora, assistindo, ouvindo também, é preciso chegar a Deus. A palavra de Deus nos ensina que chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então, o homem precisa chegar a Deus. O homem precisa buscar em Deus o socorro. Esse Deus que está pronto para socorrer o ser humano. Porque a sua criatura, e depende dele, e só ele pode socorrer verdadeiramente. Jairo, ele foi até Jesus. Jairo, ele buscou o socorro em Jesus. Ele foi, a Bíblia diz que ele chegou, eis que chegou. Um homem por nome Jairo, era principal da sinagoga. Não importa a tua posição, não importa o grau social que você está vivendo na sociedade. O que importa é que você seja rico ou pobre, intelectual ou analfabeto, branco ou preto, seja qual for a sua classe social econômica, seja qual for a sua situação intelectual. O importante é você saber que você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do socorro de Deus.
você é carente, dependente, necessitado de Deus, do teu Criador. É preciso ir a Ele. E Jairo tomou essa atitude. Jairo foi até Jesus. E o texto diz no versículo 22 que ele foi até Jesus e, vendo Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Isso aqui, irmãos, é um ato de reconhecimento da soberania de Deus. O homem precisa reconhecer isso. O homem precisa reconhecer que ele precisa submeter-se a esse Deus e reconhecer a grandeza desse Deus. Jairo entendeu o poder de Jesus, ele entendeu a soberania de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. É importante o homem ir a Jesus conhecendo quem é ele. É importante o homem ir a Jesus, você amigo que nos assiste nesse momento, você meu irmão em Cristo, é preciso entender, muitas vezes nós temos o conhecimento de Deus, mas agimos errado também. É preciso entrar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor. É preciso entrar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é soberano. Nós somos, na presença de Deus, seres necessitados, carentes, dependentes. Temos que entrar conhecendo a sua grandeza. Então Jairo, ele tomou atitude. O texto diz que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Um dos primeiros pontos, ele foi. Segundo, se prostrou. E terceiro, no versículo 23, capítulo 5 do livro de Marcos, diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venha e lhe impunhas as mãos. O texto diz que ele rogava a Jesus. Rogar é suplicar, é clamar, é pedir o socorro de alguém para uma necessidade muito difícil. Então Jairo, ele rogava a Jesus. Quando há uma dificuldade em sua vida, meu amigo que está agora assistindo, irmão em Cristo, você suplica a quem? Você está implorando, você está clamando, você está buscando em quem este socorro? Muitas vezes nós buscamos na direção errada. Uma das atitudes de Jairo que foi importante para ele alcançar a graça de Deus foi essa entre muitas. Ele rogou a Jesus Cristo. Ele tinha uma filha doente, ele tinha uma dificuldade na sua vida, ele tinha algo que estava tirando a sua paz de ver a sua filha doente, chegando à beira da morte. Ele foi até Jesus, ele rogou, ele quebrou todas as situações que impediam de chegar a Cristo, porque ele era o principal da sinagoga. Jesus Cristo era apenas um homem que surgiu ali, naquela época, no meio do povo pobre, e veio trazendo palavras, ensinos extraordinários. Mas os líderes religiosos da época não aceitaram. Ignoravam Jesus pela sua condição financeira, pela sua forma de se envolver no meio do povo mais pobre, mais necessitado. E pela posição que as pessoas tinham, não se achava sujeito a ir até Jesus, porque achavam-se numa situação superior. É isso que acontece com muita gente. É preciso reconhecer, é preciso descer da posição que se encontra, é preciso se humilhar, porque o homem precisa ir até Jesus, rogar a Ele, suplicar a Ele. Não importa quem você seja, o que você tem, a posição social que você está ocupando na sociedade, não importa isso. O importante é que há situação na vida do ser humano que ele precisa buscar socorro em Jesus, porque nenhum recurso que ele tem pode socorrê-lo. E Jairo rogou a Jesus, suplicou a Jesus para uma necessidade que ele tinha grande na vida da sua filha, para que ela fosse sã, tivesse cura, fosse sarada de um problema que ela estava passando. Jairo foi até Jesus. Você está indo até quem? Reflita nisso. Você precisa, Jesus está bem perto de você, Jesus está bem próximo de você, Jesus está contigo, irmãos. Amigo ouvinte, Jesus está pronto a ouvir o teu clamor, porque Ele é o Deus vivo, que ouve, que fala, que tem o poder para socorrer todo aquele que clama a Ele. Clama ao Senhor e Ele responder-te-á. O problema é que as pessoas, em vez de buscar o socorro no Senhor Jesus Cristo, vai buscar socorro na criatura. Vai buscar socorro em pessoas que estão limitadas igual a ela, em pessoas
que têm as mesmas dificuldades que ela, em pessoas que têm as mesmas necessidades. É preciso reconhecer quem é soberano. É preciso reconhecer quem é o teu socorro, quem é o teu refúgio, quem é a tua fortaleza, quem é o teu supridor, o teu ajudador. Esse é Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Faça como Jairo. Jairo foi até Jesus buscar o socorro. A primeira atitude que Jairo tomou, que fez com que ele alcançasse a graça de Deus, foi chegar a Jesus. A segunda atitude foi prostrar-se diante de Jesus, reconhecendo quem Jesus é. A terceira atitude foi chegar a Jesus e rogar a Ele. E a quarta atitude que Jairo tomou no texto, no versículo 23, ele pede, ele roga para Jesus ir até a casa dele para curar a filha dele. Ele foi com certeza, foi com fé, para que Jesus fosse lá e curasse. Você precisa ir a Jesus com fé, não duvidando. Crê. Quem duvida de Jesus não acredita no poder dele. Será que você está duvidando de Jesus nesse momento difícil que você está passando, amigo, irmão em Cristo Jesus, amigo ouvinte, amigo telespectador que está assistindo esse vídeo? Será que você, diante dessa dificuldade que você está passando, você está duvidando do poder de Deus para mudar a situação na sua vida? Jairo acreditou. Ele foi até Jesus acreditando. Ele disse assim, no versículo 23 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Ele diz assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que ela sare e viva. Jairo foi com convicção, com certeza, que Jesus poderia mudar o quadro da filha dele, da situação que estava no momento lhe cercando, as circunstâncias que Jairo vivia. Ele acreditou que Jesus poderia mudar. E a outra atitude que Jairo tomou foi a atitude de, o versículo 24 diz assim: e foi com ele e o seguiu. Jairo foi com Jesus, porque quando Jairo vai até Jesus, ele não é logo respondido. Ele clama, ele suplica, ele se humilha. É importante a humilhação. Mas ele faz tudo isso com fé, acreditando. Mas ele não desiste porque não foi respondido na hora. Ele continua, o texto diz que ele seguiu e foi com Jesus. Versículo 24 do capítulo 5 de Marcos. Jairo seguiu e foi com Jesus. E a gente conhece essa história, esse fato. Os irmãos que lê a Bíblia conhecem e sabem que no meio dessa caminhada, Jesus para socorrer outra pessoa que o texto relata dentro do contexto aqui, a mulher do fluxo de sangue. Outra ação, outra situação também que foi Jesus ali para mudar. Mas Jairo não desistiu de seguir a Jesus porque ele acreditou, ele esperou porque ele foi confiando. O que é que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã? Você tem até pensado em desistir de seguir a Jesus só porque as suas orações não veio resposta de Deus ainda? O que é que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã? Está duvidando do poder de Deus? Está duvidando da certeza que Deus dá de cuidar dos seus filhos? Você está duvidando que Deus pode mudar essa situação? Não pense assim, não deixe o diabo colocar essa seta no seu coração, esse pensamento que faz você duvidar de Deus. Não, acredite, continue caminhando, não desista, não pare, não recue. Deus está contemplando a tua situação. Deus, ele vai agir em teu favor. Espera e não pare. Siga Jesus, continue caminhando, continue prosseguindo. Jairo tomou essa atitude, irmãos. Queridos, você pode não ser conhecedor da palavra de Deus. Você pode não ser uma pessoa que está vivendo na fé bíblica, está vivendo dentro de fé religiosa e não conhecer esse assunto. Mas Deus, ele quer que você também conheça. Se converta a Jesus Cristo e passe a seguir Ele, apresentando a Ele as tuas dificuldades, as tuas necessidades, as tuas situações difíceis que Jesus pode resolver. E você, meu irmão em Cristo Jesus, não desista. Você agora que está assistindo com a tua fé fraca, com a seta no teu coração, querendo que você pare de seguir a Jesus, desista da confiança, da fé em Jesus, continue. Faça que nem Jairo, não pare. Deus vai dar uma resposta para você nesse momento. Jairo continuou, porque ele acreditava, ele foi com fé a Jesus.
Mas no meio da nossa busca por Jesus, no meio da nossa busca pelo socorro de Deus, e quando não vem logo a resposta de Deus, o diabo aproveita esse tempo vago, entre a nossa fé e a resposta de Deus, para concretizar a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza e a prova das coisas que se esperam. Você tem que esperar acreditando, você não vê, mas tem que acreditar que aquilo que você está buscando em Deus, esse Deus é poderoso e verdadeiro. Você tem que acreditar, não precisa você ver, é crer que Deus é poderoso para agir. Isso é o firme fundamento da fé. Então Jairo acreditou e foi assim buscar o socorro de Deus. E se você olhar no versículo 35, eu chamo sua atenção para o versículo 35. Vem cá, pertinho aqui. Deus vai falar contigo agora nesse texto. Porque na tua vida acontece isso também. Jairo continuou caminhando, prosseguindo, buscando o socorro do Senhor, acreditando que Ele ia trazer solução para o seu problema. Mas chega um momento da nossa vida que o nosso adversário de nossa alma, ele aproveita as situações, e no momento mais difícil da nossa vida é que ele vem nos tentar para nos fazer perder a confiança em Deus e recuar da busca e da caminhada com o Senhor. Mas aconteceu isso aqui. Escuta o que diz o texto, no capítulo 5 do livro de Marcos, no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: Jairo, a tua filha está morta, para que tu incomoda mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo: não temas, creia somente. Não temas, creia tão somente. Não temas, creia tão somente. Mais uma vez, Deus está falando ao seu coração. Aleluia. Não temas, creia tão somente. Porque nesse momento, irmãos, amigos que assistem esse vídeo nesta hora, o diabo envia mensageiros para tirar a confiança do homem diante de Deus, por meio da situação difícil que surge em nossas vidas. Mas a nossa fé não pode estar limitada a uma circunstância, a uma situação. A nossa fé tem que romper barreiras, dificuldades, porque o nosso Deus, Ele opera o impossível. É mesmo assim na sua vida também. Já chega muitas mensagens de Satanás ao teu coração dizendo: para que buscar mais a Deus? Para que continuar com isso? Para que ter mais fé? Nada está acontecendo, Deus não está agindo, não estou vendo acontecer nada. Calma, tudo tem um tempo determinado, queridos. Deus não vai te deixar carregar um fardo mais pesado do que você pode. Deus não vai permitir você ser tentado além das tuas forças. Deus vai agir em teu favor. Ele diz: não temas, creia tão somente. Essa foi a resposta que Jesus deu a Jairo. Porque Jesus percebeu que naquela hora veio um veneno de Satanás, do inferno, para tirar a fé do homem em Deus. E Jesus agiu, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo para Jairo continuar acreditando e confiando e buscando o poder de Deus para toda a situação difícil na vida dele. Não deixe. Quantas setas têm vindo ao teu coração? Quantas palavras têm vindo até você querendo matar você, querendo esfriar a tua fé, fazendo você perder o ânimo e não ter mais força para vencer o problema na fé em Jesus Cristo? Jairo, ele poderia ser estremecido nesse momento, ele poderia até perder a fé, mas Deus não deixa o homem ser tentado além das suas forças. Quando Jesus ouviu isso, quando Jesus percebeu essa investida do diabo na vida de Jairo, para fazê-lo com que ele perdesse a fé, vieram outros principais da sinagoga e disseram: Jairo, para que tu busca mais Jesus? Não adianta, Jairo. Não adianta você mais incomodar Jesus. Tua filha, ela já morreu. Ou seja, enquanto o problema ainda tem solução à vista humana, vale a pena buscar Jesus. Mas quando o problema não tem mais solução, então não adianta buscar a Deus, porque a visão humana é essa, que Deus só resolve enquanto der, quando não dá mais, Deus não pode resolver. Essas pessoas não têm a fé que faz vencer o mundo.
Essas pessoas não têm a fé que faz ultrapassar montanhas. Essas pessoas têm uma fé apenas pela vista. Elas olham com uma visão ótica. Elas olham um problema, não conseguem enxergar um Deus superior ao problema, soberano, que tem um poder para operar qualquer situação impossível. Não importa se a tua situação está grande, pequena ou monstruosa, esteja ela como estiver, não desanime, creia tão somente. Jesus, ele tem poder de mudar a situação. Ele mudou a situação de Jairo. A filha dele estava morta mesmo. Mas Jesus não quer saber do tamanho do problema e da gravidade do problema na tua vida. Porque ele tem poder para mudar qualquer situação, seja ela possível ou impossível. Nesse momento, meu irmão, em Cristo Jesus, você que está sendo tentado, você que está passando por uma adversidade muito grande, você que está passando por um momento difícil, está clamando a Deus, está buscando resposta de Deus, socorro de Deus, e ainda não recebeu a resposta de Deus, e ainda não recebeu a ajuda do Senhor. Calma, mas Ele está contigo. Vai chegar no momento certo. Siga esse exemplo de Jairo. Jairo continuou seguindo a Jesus. Não importa o tempo que leve para Deus responder, mas Deus vai responder no momento certo. Então, nesta hora, a palavra que Jesus disse para Jairo, Ele está dizendo para você nesta hora: não temas, aleluia, creia tão somente. Não temas, creia tão somente. Não importa, não olhe para a dificuldade do problema que hoje está na sua vida. Não olhe para as circunstâncias que hoje lhe cercam. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ele é aquele que opera o impossível. Busque o socorro do Senhor com fé, acreditando, não desistindo, porque você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível àquele que crê. Quem crê verá a glória de Deus. Se você continuar crendo, você vai ver a glória de Deus diante da situação que você está passando, para que você saiba que esse Deus é tremendo, é glorioso, é maravilhoso. Jesus Cristo, não há outro, só Ele. Continua seguindo a Ele, clamando a Ele, rogando a Ele, suplicando a Ele, e Ele vai te responder. Que Deus assim continue te abençoando. Que Deus nessa noite continue te dando graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que nesta hora a graça do Senhor Jesus Cristo te fortaleça para você conseguir vencer essa situação que te cerca, em nome de Jesus. Quero orar por você agradecendo. Olha, Jesus está dizendo: não tema. Continua confiando, irmão. Jesus vai trazer resposta diante das tuas petições e orações. Ele é o Deus vivo. Ele tem ouvido para ouvir. Ele tem olhos para ver. Ele tem boca para falar. Ele tem mãos poderosas para agir e trazer em direção à tua vida, para repreender e tirar toda a dificuldade que você está vivendo hoje. Portanto, confia no Senhor, espera no Senhor e verás a glória de Deus na tua vida. Ó Deus amado e santo, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nessa hora que essa pessoa está assistindo esse vídeo, o irmão que está agora, Senhor, com a sua fé fraca, diante das circunstâncias, diante dos problemas, que já veio seta do inimigo fazendo com que ele venha parar, fortalece ele nesta hora, fortalece ela nesta hora. Deus, essa pessoa que não te conhece ainda, mas que viu esse vídeo, que recebeu essa mensagem de edificação, entra com providência na vida dela, ajudando ela a conhecer o caminho certo para buscar o socorro, a quem clamar, a quem rogar, diante das dificuldades desta vida, para receber, ó Deus, socorro de ti. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora essas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Evangelista Wellington, aqui mais uma vez se despede nesta mensagem de edificação para a tua fé, e viremos com outro vídeo de esclarecimento brevemente. Continua visitando o nosso Face e curtindo os vídeos e publicando também, compartilhando para outras pessoas. Assim o Senhor continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.